que aconteceu no jogo de ontem de Argentina e Egito não foi só polêmico, foi um dos maiores escândalos de todas as Copas do mundo. Vou reagir a um vídeo que tá falando sobre isso, depois eu vou falar minha opinião também. 7/7/2026. Em disputa pela Copa do Mundo, nas oitavas de final, está a Argentina e do outro lado o Egito. Duas seleções com muita vontade de ganhar. A Argentina, atual campeã do mundo, é a favorita. Mas logo é surpreendida pela força e coragem do Egito, que mete 2 gols e para muitos ali estava encerrado, já que esse mesmo resultado derrubou a seleção brasileira pela considerada fraca Noruega, num jogo que o Brasil era favoritaço. A mesma coisa com a Argentina. Entrou como favorita e começa o segundo tempo perdendo de 2 gols. Sua principal estrela, Lionel Messi, com 39 anos, para muitos já não teria mais o fôlego necessário para virar esse jogo. Mas a Argentina mostrou uma raça que há muito não se via. Uma raça, inclusive, que pode ser confundida com a que a nossa seleção brasileira já teve em tempos passados. Inclusive, nos rendeu o ditado que brasileiro não desiste nunca. Longe da atual seleção, que sempre se conforma com o resultado negativo, e os jogadores parecem apáticos, parecem não se importarem com o resultado. A Argentina, muito pelo contrário, foi para cima. Criou jogadas, foi fazendo os gols, empatou o jogo e finalmente virou. Parecia lindo, conto de fadas. Mas muitos que assistiram ao jogo ficaram com a orelha em pé, especialmente quando o técnico da seleção do Egito fez um gesto em X, indicando racismo. E ao invés de ser escutado, ele recebeu um cartão amarelo. O belo resultado da Argentina começa a ser manchado pelas manchetes que estão sendo noticiadas pelo mundo todo. As principais notícias dizem: gol do Egito contra a Argentina foi bem anulado? Autor de gol do Egito detona a arbitragem. Copa direcionada à Argentina. O Web reage a gol do Zico contra a Argentina, logo após anulação não amarela. É óbvio que em todo jogo o perdedor sempre reclama. Mas nesse jogo temos algumas razões para entender o porquê dessa reclamação. O presidente da FIFA, o próprio Gianni Infantino, não fez questão de esconder a sua torcida pela Argentina. Muitos se perguntam se o fato disso acontecer pode ter interferido no resultado do próprio jogo, já que o Egito teve um dos seus gols anulados e se isso não tivesse acontecido, provavelmente a Argentina não teria conseguido vencer esse jogo tão facilmente. A disputa provavelmente iria para a prorrogação. Nem ia pra prorrogação, o Egito ia moer a Argentina, porque tava, sei lá, 70 e poucos minutos do segundo tempo, 2-0. O Egito com certeza ia ganhar o jogo, porque a Argentina tava praticamente perdida em campo, só dava Egito. Aí eles anularam um gol do Egito, já mexeu com o psicológico dos jogadores. Então, a Argentina começou a crescer ali. E depois, foram roubo atrás de roubo, qualquer lance do jogador do Egito na Argentina era falta. Os argentinos podiam fazer o que quisesse, até dar tapa na cara do jogador, e não tomava nenhum amarelo, não tinha falta, não tinha nada. Isso acabou com a atmosfera do jogo, infelizmente. Foi mudando com os erros da arbitragem. Não que não teve esse erro no primeiro tempo, que já teve muitos erros contra o Egito, só que não interferiram diretamente no resultado, né? Agora no segundo tempo, a arbitragem interferiu completamente. Na primeira etapa lá, o Messi tinha perdido um pênalti, isso mexeu também com a Argentina, então deu possibilidade do Egito crescer na partida, que aconteceu, eles fizeram 2 gols, mas depois o árbitro conseguiu acabar de novo com a partida, pro lado da Argentina, né? E o Egito foi trucidado, né? Infelizmente, né? A gente tá vendo aí que não é só nessa partida. A partida de Cabo Verde e outras partidas atrás que eu não acompanhei, mas eu vi os lances, era nítido que o árbitro e o VAR, eles jogam a favor da Argentina. Parece que eles querem, dar o troféu pro Messi mesmo, pra ele ganhar a segunda vez aí com a Argentina. Então, e se for isso mesmo, para a Copa. Viu, acabou a Copa, vamos dar a taça pro Messi, boa, que tá feio. A internet não é igual antigamente. As mídias antigamente tentavam controlar isso, não mostrar tudo. Mas hoje em dia não, a internet, solta na internet os lances, as pessoas comentam. E pra você ver a bizarrice que é. A gente não pode colocar os lances assim, esses lances polêmicos em qualquer lugar que eles derrubam. A própria FIFA tá derrubando. Tanto no YouTube, no Twitter, eu vi a galera reclamando que posta os lances, a FIFA vai lá e derruba. Porque, eles querem ainda, entre aspas, controlar, né, a narrativa de que a Argentina tá ganhando pelo potencial dos jogadores mesmo, pelo futebol que eles vêm jogando. E não é. O Messi é bom de bola? Sim. Mas a gente viu, nos outros vídeos passados eu comentei, que nas Copas passadas, nos campeonatos entre seleções passadas, Copa América, o Messi não ganhava nada. Ele chegava a ser vice só, no máximo. Ele até chorava depois do jogo. Tinha um monte de matéria lá, ele falando que ia aposentar da seleção, porque no clube ele ganhava tudo, no Barcelona. E na seleção não ganhava nada. Então, o cara é um baita jogador, só que não tava rendendo tudo isso que falam dele, né? Então, a FIFA foi, mexeu os pauzinhos, começou a dar uns campeonatos lá de seleção pra ele,
veio para a Copa do Mundo em 2022, deu a Copa para ele também, que a gente vê também, muitos lances polêmicos. A Copa tinha 7 jogos, 5 foi com pênalti pro Messi bater. Então é lamentável, né, galera? E parece que essa Copa de 2026 está caminhando para pelo menos a Argentina chegar na final. Se continuar roubando tanto assim para eles. Eu ia até comentar a teoria que eles estão falando agora, né? Porque a teoria que eu abordei no canal, que Portugal ia pra final, caiu por terra, né? Então a galera tá, tipo, tudo zoando eu nos comentários lá e falando, né? Aí eu ia comentar um outro vídeo que tá viralizando também, de um comercial da FIFA. Acho que é da Nike, não sei, comercial da Nike. Que tem umas mensagens subliminares lá, que a gente pode abordar também. Só que teve esse jogo da Argentina antes que, tipo... Até eu, galera, eu não sou aficionado por futebol, não ligo tanto pra futebol. Eu tô com uma camisa de time aqui, que é um time que eu jogo bola, que eu tinha um time aqui na cidade que eu jogava bola. Mas, tipo assim, eu gosto de jogar e não de torcer. Eu não torço pra ninguém. Então, tipo assim... Até eu, que não ligo tanto pra futebol, nem tava torcendo pro Brasil, nem tava torcendo pra Portugal, nem pra ninguém. Por mais que eu falei da teoria de Portugal aqui, eu não tava torcendo. Eu tava, tipo, vendo se ia se concretizar a teoria, mas eu tinha minhas dúvidas. Porque o simulador da FIFA falava que era a Espanha. Algumas pessoas falavam que o melhor time atualmente é a França. E as pessoas cogitavam que Portugal ganharia, naquela teoria do simples. Então, eu abordei no canal. Mas eu nunca falei que, tipo, eu acreditava fielmente na teoria. Até falei pra vocês. E até comentei, né, que a gente é legal analisar essas conspiração, essas mensagens subliminar que tem, que isso existe sim, mas a gente não pode acreditar fielmente que vai ser verdade, vai acontecer exatamente daquela forma. Então, eu ia falar nesse vídeo aqui, eu ia falar sobre a nova teoria que eles estão falando aí, mas depois desse roubo histórico que teve da Argentina, acho que foi o maior roubo que eu já vi, né? Porque teve na época lá que o Maradona ganhou uma Copa com um gol de mão, acho que na final parece que ele fez. Teve a outra Copa que o Brasil perdeu também para a Argentina, porque eles pagaram lá os jogadores do time rival, acho que é o Peru, para perder de 6-0, alguma coisa assim. Sabe, teve coisas bizarras, E não só para a Argentina, eu tô falando da Argentina porque o tema hoje né, tá abordando a Argentina. Mas teve outros jogos, outras seleções que também foram beneficiadas, como na Copa de 98. A França ganhou em cima do Brasil o maior time do mundo. Não tem outro time tão bom quanto aquele do Brasil. Que em 94 parece que tinha ganhado, o time foi melhorado, ficou mais forte e perdeu para a França de 3-0. Claramente entregaram o jogo. Aqui no Brasil, o Brasil, jogando em casa, toma 7-1 da Argentina. Um time não era tão fraco para ter uma diferença assim de 7-1. Praticamente os jogadores estavam andando em campo. Ainda não saiu nenhum jogador falando, igual na de 98 teve, o jogador abrindo a boca e falando, realmente foi manipulado. E não teve. Mas futuramente pode acontecer, de um jogador depois de aposentar aí, falar. Quer dizer, acho que a maior parte, alguns já até aposentou, mas ainda eles estão, tipo, na mídia, né? Quando eles saírem da mídia, pode ser que um ou outro abra a boca e fala, realmente, a Copa de 2014 a gente entregou, e pode acontecer. Não tô falando que vai acontecer, mas é uma possibilidade, porque eu não acredito que o Brasil tinha time para tomar 7-1 da Alemanha. Mas é um exemplo, galera. Não é porque eu sou brasileiro que eu vou falar que tá certo. Tá errado. Se teve manipulação, se teve roubo, tá errado, e a gente vai mostrar e criticar, porque o futebol era para ser uma coisa genuína, né? Mas hoje em dia, com casas de aposta, com tantas coisas que tá acontecendo, tá perdendo o brilho do futebol. Não tá tendo graça mais, infelizmente. Mas vou continuar aqui que eu já falei bastante também, vamos ver que mais que ele vai trazer no vídeo aqui. Ou até mesmo os pênaltis, podendo dar vitória do Egito. Milhares de vídeos foram postados mostrando exatamente isso e eu quero conferir com vocês essa que é uma das principais críticas. Confira comigo. O que aconteceu nesse jogo entre Egito e Argentina passou de todos os limites e as imagens de bastidores são assustadoras. Esse vídeo que está chocando o mundo mostra a reação exata do presidente da FIFA, Gianni Infantino, logo após o segundo gol do Egito. Infantino fica completamente imóvel, com uma cara de poucos amigos e a mão na boca. E o que aconteceu dentro de campo é ainda mais revoltante. O técnico do Egito, Hossein Hassan, cruzou os braços fazendo o sinal do X para denunciar um suposto insulto racista. Sabe o que o árbitro fez? Em vez de parar o jogo e abrir uma investigação, ele simplesmente amarelou o treinador por reclamar, para fechar o caixão. Agora vai se o Messi reclama de algum jogador. Os caras até expulsam o jogador, viu? O Messi reclamou. Mas eu nem relei nele. Não, o Messi reclamou, cartão vermelho pra você, tá fora. Sacanagem. Não, o jogador egípcio Zico não aguentou e soltou uma bomba na entrevista oficial da própria FIFA. Ele mandou na lata. A vitória foi nossa. O juiz não foi justo e esse campeonato está totalmente direcionado. Ele abriu as portas para a maior teoria da conspiração desse mundial.
Não é teoria da conspiração, é teoria da constatação, né? Infelizmente tá um roubo puro aí. Realmente é muito estranho. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, não fez questão de esconder a sua torcida pela Argentina. Muitos acreditam que já é certo que a Argentina conquiste o título. Particularmente, eu não acredito nisso. Eu espero que não também, né? Porque injusto pra caramba, né? Qualquer time que ganhe aí, se não for a Argentina, tá melhor. Porque os outros times eu não tô vendo tanto roubo assim. Tem um jogo ou outro, por exemplo. A gente pode criticar também a atitude do Trump. Porque os Estados Unidos lá, eles interferiram no jogo. Porque um jogador lá dos Estados Unidos foi expulso, tomou cartão vermelho, não podia jogar a próxima partida. O Trump foi lá e pediu pro cara da FIFA, não, volta o cartão dele aí que tá errado. Beleza, podia tá errado porque pro Messi, um jogo similar, uma falta até pior, o Messi fez uma falta até pior, não tomou nem cartão amarelo. Então, tipo assim, o Trump, entre aspas, tinha um ponto, mas tá errado. Deu cartão vermelho, só porque o cara é poderoso ele volta atrás, tá errado. Independente de que seleção seja, tá errado. E a gente vai criticar o erro. Mas teve, tipo, lance similar do Messi, e o Messi não tomou cartão vermelho, por quê? 2 pesos, 2 medidas. Claramente uma seleção tá sendo favorecida aí. Então eu torço para que a Argentina perca. E mesmo que o juiz tente roubar o próximo jogo, talvez enfrente uma seleção mais forte e eles percam. Porque a gente tá vendo que eles não têm tanto futebol melhor do mundo, assim como eles falam do Messi, não. Ele só tá ganhando porque tá com a ajuda do juiz. Sofreu para passar Cabo Verde. Tudo bem que Cabo Verde jogou muito bem com a Espanha também. A Espanha é uma seleção muito forte. Mas pra turma ficar, nossa, eu tô com medo do time da Argentina, não é pra tanto. A gente tá vendo hoje em dia que os futebol, todo mundo aprendeu a jogar bola. Não é igual antigamente, tinha uma seleção Brasil, por exemplo, ia enfrentar outro time e ninguém chegava perto. Era muito desigual. Então, tipo, eles seguravam pra não tacar uma goleada. Hoje não. Hoje a gente vê que as seleções estão meio que num nível muito bom, assim, de futebol. Então, se não tiver o apoio do juiz, do VAR, é jogo de, sabe, empate, poucos gols. Então tá meio que equilibrado. Mas aí entra o juiz, entra o VAR e favorece a Argentina, infelizmente, né? Mas entendo porque muitas pessoas estão inteiramente contra a Argentina e contra brasileiros que estão torcendo pela Argentina. Isso daí é pior ainda. Brasileiro que torce pra Argentina. É estranho, né? A turma fica louca com isso. Pessoas que têm uma memória boa dizem quem torce pela Argentina esqueceu da história ou não a conhece. E por que eles estão dizendo isso? Em 1978, o Brasil já tinha 3 títulos. Era tricampeão mundial. Esses títulos foram conquistados pela nossa seleção nos anos de 1958, 62 e 1970. Era a favorita para ganhar a Copa de 78, mas acabou ficando em terceiro lugar, mesmo invicta. E o que aconteceu naquela época? Até hoje, embora nunca tenha sido provado, vários jogadores, após envelhecer, revelaram um esquema de fraude criado pela própria Argentina. Em uma matéria, como você pode ver, da própria Folha de São Paulo, nós não estamos inventando teoria da conspiração. Isso é matéria. Folha de São Paulo. Quiroga, que defendeu o Peru na goleada de 6-0 para a Argentina, diz estar seguro de que houve suborno. E isso quem está falando, segundo a própria matéria da Folha de São Paulo, é o ex-goleiro. Ele admitiu fraude na Copa de 68. Apenas esse resultado poderia ter tirado o Brasil da disputa final. A Argentina sabia que não tinha chance nenhuma de vencer o Brasil. Como eu disse, ele terminou em terceiro lugar de forma invicta. Ele foi derrubado pelo resultado, o sistema era diferente naquela época. E depois de anos, o ex-goleiro disse o seguinte: Ramon Quiroga, que defendeu a seleção peruana na Copa do Mundo de 78 na Argentina, declarou estar seguro de que alguém ganhou dinheiro quando sua seleção foi goleada por 6-0 pela equipe anfitriã. Infelizmente, isso aqui nunca foi provado e eu creio que nunca será. Mas ouvir isso do próprio jogador que participou dessa infame partida, um resultado quase impossível, que foi conquistado para eliminar o Brasil, já que a Argentina precisava de pelo menos 4 gols para que o Brasil não avançasse. Talvez por isso mesmo, esse sistema de saldo de gol tenha sido removido, já que um time poderia se vender e prejudicar um time que era muito melhor tecnicamente, por acaso fosse enfrentar. Se isso aqui ainda não é o suficiente, existe um episódio que não há sombra de dúvida. Existe confissão e já é um fato histórico comprovado. A Argentina dopou jogador brasileiro e ficou conhecido como o caso da água batizada. Durante o confronto entre Brasil e Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990... Aí a gente vê, né, que os argentinos já não é de hoje que são ladrões, né? Que ganham só a base do roubo. A comissão técnica argentina ofereceu uma garrafa com substâncias tranquilizantes ao lateral brasileiro branco. Em 24 de junho de 1990, em Turim, na Itália, o Brasil dominava o jogo quando o massagista argentino Miguel de Lourenço, conhecido como Galindez, entrou em campo para atender um atleta adversário. Durante a pausa, Branco pediu e bebeu água de uma das garrafas oferecidas pelo massagista. O jogador brasileiro logo começou a se sentir grogue e com tontura, o que limitou seu rendimento. A Argentina venceu a partida de 1-0 com um gol de Cláudio Canidia após a jogada de Diego Maradona, eliminando o Brasil daquele Mundial.
Anos após o torneio, o próprio Diego Maradona admitiu em uma entrevista na televisão argentina que a água havia sido adulterada com um calmante, Rohypnol, de forma proposital para desestabilizar os jogadores brasileiros. O técnico argentino da época, Carlos Bilardo, foi apontado como mentor intelectual dessa estratégia desleal. Isso aqui não é teoria da conspiração, é um fato constatado e confessado pelos que cometeram o próprio crime. Inclusive, isso é o que gera mais revolta em pessoas que lembram desse episódio, já que os jogadores argentinos e muitos de seus especialistas nunca se envergonharam desse fato. Muito pelo contrário, falam rindo em entrevistas descontraídas, achando o máximo o que fizeram. O Brasil poderia ter mais 2 Copas do Mundo, não fosse um pouco da Argentina. Que a Argentina fez com o Brasil, putaria. A história da Argentina em relação ao Brasil, por isso que eu falo, que um brasileiro, pra torcer pra Argentina, ou você não conhece a história, ou tu tá de sacanagem. Tu gosta do cara que te roubou de você 2 Copas do Mundo. Roubou na mão grande, por fora do campo, comprando um adversário, dopando o seu jogador. Caralho, como é que você gosta disso? E esses caras acham engraçado. Não é que hoje eles falam, não, isso foi lamentável que a gente... Não. Eles riem disso nos programas de televisão. Os ex-jogadores, eles acham engraçado. Copa de 78, Copa na Argentina. A Argentina fez com que o jogo dela, afinal, não era final, era quadrangular. A Argentina fez com que o jogo dela fosse depois do Brasil. O Brasil ainda tem um cruzamento na área, tá empatando com o Hungria, o Zico faz o gol, o juiz anula o gol, depois do Zico ter feito o gol, encerra o jogo. Logo depois, a Argentina tem que ganhar. O Brasil faz uma primeira fase, faz a fase maravilhosa, tá indo pra final. Aí a Argentina vai jogar o jogo dela contra a seleção do Peru. O que a Argentina tem na cabeça? A conta de como é que foi o Brasil. Ela fala assim, ó, se eu fizer 6-0 no Peru, que era um bom time, não ia tomar 6-0. Se eu fizer 6-0 no Peru, eu me classifico. Misteriosamente, os jogadores do Peru andam no campo e tomam 6-0. Anos depois, alguns jogadores do Peru revelam que realmente a Argentina foi lá e comprou alguns jogadores do Peru pra ganhar o jogo 6-0. Eles tiraram da gente a Copa do Mundo. Eles foram campeões. Esse é o título da Argentina. Aí em 1990, Brasil e Argentina jogando na Copa do Mundo, Copa da Itália. A Argentina ganhou o jogo de 1-0 pro Brasil. O Brasil faz um jogo absolutamente superior da Argentina. Depois do jogo se revela, anos depois, o Maradona revela que eles jogaram doping na água e deram para os jogadores do Brasil nas paradas quando a bola parada. Eles doparam os jogadores do Brasil para ganhar o jogo. E a imprensa brasileira bota a camisa dos caras. Torce pros caras, acha bonito. Se não estivéssemos falando de uma seleção com um histórico tão absurdo, talvez as reclamações do Egito, principalmente do seu atacante Zico e do seu técnico, poderiam ser classificadas como desculpa de quem perdeu. Mal perdedores, coisa do tipo. Mas, levando toda essa história que a própria Argentina, e eu não te contei a missa um terço, apenas os piores fatos envolvendo essa seleção, eu te pergunto, será que as reclamações que você vai ouvir agora, do técnico e do próprio jogador, Zico, do Egito, são desculpas de mal perdedores ou de fato existe uma manipulação envolvendo os figurões da própria Copa do Mundo que já escolheram seu vencedor? Veja comigo e em seguida nós voltamos. O que o treinador do Egito, Hossein Hassan, acusou a FIFA e a Argentina é simplesmente inacreditável. Logo após a derrota por 3-2 para a Argentina, depois de uma virada cercada por lances muito questionados, o técnico do Egito foi direto para a coletiva de imprensa e afirmou que a partida foi manipulada. Ele disse exatamente isso depois da eliminação. Nos esforçamos e éramos os melhores. Éramos melhores que o campeão, não? Éramos melhores em tudo, mas o resultado foi, teve influências não externas, internas dentro do campo e externas antes do campo, antes do jogo. E não parou por aí. Hossein Hassan ainda disparou. Eu quero dizer mais uma coisa. Se eles querem tanto que a Argentina vença, por que chamam todo mundo para vir e participar? Tudo é questão de marketing e dinheiro. Eles querem que o Messi seja campeão do mundo, permaneça na competição. No futebol, muitas coisas se resolvem fora de campo, de acordo com os interesses. E essa nem foi a pior parte. Já no fim da partida, Zico, jogador da seleção egípcia, também perdeu a paciência e fez esse desabafo. Que o resultado seja esse. Ou não teve espírito, o árbitro não foi bom, foi injusto e a injustiça dele foi clara e nítida. No início, desde o início da partida, ele nos persegue, ele não quer que a gente saia, é uma partida que está direcionada, eu não tenho nem o que falar. Mas agora eu quero saber, na sua opinião, o treinador do Egito tem razão nas acusações ou falou isso apenas por causa da eliminação? Comenta aí. Será que a elite global está mais uma vez nos fazendo de palhaço? Se levarmos... Eu vou deixar o link do canal aqui pra vocês verem, continuar o vídeo, não vou tocar inteiro. Mas praticamente ele já falou tudo já que tinha pra falar desse jogo aí, lamentável. Vou deixar o link aí, eu recomendo, é um canal que eu acompanho há muitos anos aqui no YouTube. Ele não fala só de futebol, galera, ele tá falando de futebol, mas geralmente ele aborda temas de sobrenatural, fala sobre política também. Mas é um cara desperto, sabe? Ele não fica bitolado, defendendo um lado ou outro. Então, são poucas coisas que eu discordo dele. E mesmo as coisas que eu tenho, assim, de discordância com o Davi, desse canal, Encarando o Sobrenatural, são coisas, tipo assim, básicas, tipo, que cada pessoa vai enxergar de uma forma diferente mesmo, que é normal, natural. A gente não pode ser bitolado e acreditar em tudo que a gente vê de outra pessoa, né? Vamos supor, você tem que ter a sua própria opinião. Então, algumas coisas eu diverjo dele. Mas, no geral, tipo assim, 80% do que ele fala, eu concordo. E eu recomendo esse canal, que ele aborda muito tema importante aí pra abrir a mente das pessoas, né? Não ficar preso no pão e circo do futebol. Que eu tô aproveitando a Copa do Mundo, sim, pra falar de futebol aqui no canal. Mas não é porque, eu amo futebol, eu me idolatro o jogador. Não, é pra abrir os olhos de vocês. Que desde o primeiro vídeo de futebol que eu falei aqui, eu falei que tinha manipulação. Muita gente, isso é conspiração, é coincidência,
Essas coisas aí que a turma fica caçando aí, é tudo coincidência, não existe isso. Agora tá provado, galera. Olha o que fizeram com o jogo da Argentina. Se não tiver manipulação aí, eu sou um extraterrestre, eu sou sei lá o que. Não tem sentido. É tipo, até uma pessoa que não entende nada de futebol, assistindo essa partida, viu que teve falhas grotescas aí, porque manipularam o jogo. Uma seleção moendo, ganhando de 2-0, tava acabando o segundo tempo. Do nada, começou a sacar falta, impedimento, anulação de gol, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Que tem um lance lá que até eles acabaram de anular um gol do Egito. Legítimo, porque a falta aconteceu, se é que aconteceu falta, porque teve um lance meio duvidoso lá, uma trombadinha de leve ali. Mas tipo assim, se aconteceu a falta, por que não parou na hora da falta? Depois o cara passou o campo inteiro do jogo, foi pro campo da Argentina lá, tocou pro outro, fez o gol. Aí não, agora tipo, o Messi foi lá pro juiz reclamar, no primeiro lance lá teve falta. Aí já chamaram o VAR. E quando teve o mesmo lance, que aí foi falta nítida, era pênalti. Fizeram um pênalti no Salah, o jogador do Egito, e tipo, cadê o VAR? Nem viram o VAR. Então, tipo, é 2 pesos e 2 medidas, galera. O jogo tava praticamente ganho pro Egito, porque a moral dos caras tava muito boa. O Messi tinha perdido o pênalti. Os caras tacando 2-0 na Argentina. A Argentina não ia reagir. Mas aí, o VAR, o juiz interveio na partida e ficou essa lambança. Foi, tipo, descaradamente o pior jogo que eu já assisti de futebol na minha vida. Que, tipo assim, por mais que eu não ligue tanto pra futebol, o vizinho de casa tava assistindo, ele mandou mensagem pra mim e tal, contente, né, que, tipo, brasileiro mesmo, aqueles que torcem fanático pela seleção brasileira, eles geralmente são muito contra a Argentina, né? E, tipo, eu não sou nenhum dos dois, eu não ligo. Como eu falei, eu não torço pro Brasil, assim. Eu até acompanho os jogos porque eu gosto do futebol, não do time e tal. Não sou, tipo, vestir camisa do Brasil, de outro time, eu não sou assim. Mas eu gosto de assistir de vez em quando. Por exemplo, meu trabalho possibilita isso. Eu trabalho no computador, então de vez em quando eu assisto uma partida ou outra, principalmente desses times, tipo assim, que vai jogar 2 seleções muito forte, muito badalado, eu acabo assistindo. Mas como a Argentina ia jogar com o Egito, eu já imaginei, não, a Argentina vai ganhar, vai golear, não quis nem assistir. Então o primeiro tempo eu não vi, praticamente. Aí, só que o cara mandou mensagem pra mim, aí ele comentou como que tava acontecendo, que a Argentina tá saindo fora, e eu coloquei pra ver. Mas aí foi só pra mim ficar indignado, porque aí que eu comecei a ver, né? Só lance duvidoso, falta desnecessária marcada a favor da Argentina, e as faltas que era pra marcar pro Egito não marcava, cartão só por um lado. A parte boa disso é que provou o que eu falei desde o primeiro vídeo que eu falei de Copa aqui no canal. Eu falei que tem manipulação, que quem fica acreditando fielmente nesse pão e circo do futebol tá errado, tá enganado, que infelizmente essa manipulação existe, muita gente não quer acreditar. Não quer, tipo assim, não, isso daí é falácia, é pessoa que não gosta de futebol, quer ficar falando, inventando essas teorias da conspiração, o cara é paranoico. E não é, galera, existe. Praticamente, o jogo foi dado pra Argentina. Ela já tinha perdido, estava fora. Mas o juiz mudou a atmosfera do jogo e o que aconteceu? 3 gols em pouco tempo e a Argentina saiu vitoriosa. Isso é lamentável para o jogador do nível do Messi aceitar uma situação dessa. Eu preferia encerrar a carreira igual o Cristiano Ronaldo encerrou, tipo como sendo um perdedor, nunca teve Copa do Mundo, mas pelo menos ele não se sujeitou a esse papelão, né? Tipo, roubarem tanto para ele ganhar. Eu até comentei que eu achei que ele estava meio que ajudando Portugal no jogo da Croácia, teve algumas falhas lá também de arbitragem, mas não, a gente viu que não foi, porque senão eles tinham passado, né? E não aconteceu isso, eles perderam. Então, praticamente, o Messi se sujeitou a isso, ganhou a Copa do 2022 e tá com grande chance de ganhar essa 2026. Espero que não aconteça, né? Mas voltando lá atrás, eu sempre, tipo assim, admirei os jogadores mais badalados, eu admirava, tipo, o estilo de futebol deles. Eu sou um perna de pau, não sou bom, nunca fui bom em futebol, mas querendo ou não, a gente assistia os lances deles jogando pra tentar fazer igual aqui na vida real, né? Que eu falei, eu gosto de jogar futebol, mas eu nunca consegui aprender nada, né? Mas eu achava mais interessante os dribles, assim, os lances do Cristiano Ronaldo. Então eu me identificava um pouquinho mais com ele. Mas era inegável que o Messi joga muita bola, né? Até agora, né? Ele continua jogando muito bem. Mas era, tipo assim, uma disputa que tinha, eu e os colegas meus, nós disputava, pra ver, tipo assim, esse ano quem será que vai ser o melhor do mundo? Que era sempre os dois que competiam. Aí tinha ano que, tipo assim, o Cristiano Ronaldo tava jogando muito mais bola e ainda quem ganhava era o Messi. Ali eu já via uma corrupção, digamos assim.
Então ali eu já via um favoritismo pro Messi. Mas ainda, tipo assim, não era tão forte, sabe? Eu assistia algum jogo ou outro, não aprofundava nisso. Como eu falei, eu não gostava tanto de futebol, não ficava assistindo toda a partida. Não, de vez em quando eu assistia um lance ou outro. Então eu não via, tipo assim, na minha cabeça, tipo, na minha percepção, eu pensava, nossa, eu acho que esse ano merecia o Cristiano Ronaldo ganhar. Mas aí eu pensava, não, pode ser porque eu me identifico um pouco mais com ele, então é eu que tô vendo de forma errada. Então acho que eles escolheram certo, o Messi merecia. Eu via dessa forma, então eu não questionava, assim, os colegas meus tudo, mas não levava tão a sério. Mas agora, depois de mais velho, vendo o que aconteceu, Copa América, como o Messi não ganhava nada com a Argentina, do nada começou a ganhar tudo, e ganhou a Copa, e sabe, aí, caramba, mas do nada o cara saía chorando nos jogos da Argentina, que não ganhava nada, agora ganha tudo. E todo mundo endeusando ele, o melhor do mundo, o melhor do mundo. Aí a gente vê, puxa a capivara lá e vê, lamentável, né, o que ele se sujeitou. O novo presidente da FIFA aí, que a turma faz esses memes que tá viralizando aí, o Messi sempre sendo ajudado por ele. E é real, galera, por mais que, tipo, quem fica bravo é aqueles caras que, tipo assim, eles são fã, idolatram o Messi, então eles ficam bravos que a gente joga real, que teve corrupção, teve pênalti errado, que não era pra ser marcado, falta que não marca, e tipo assim, a mídia tentou, a década inteira aí, traçar, tipo assim, o Cristiano Ronaldo como vilão e o Messi como herói. Só que na internet a gente viu que é mentira, é ao contrário. Tipo assim, não é que o Cristiano Ronaldo é perfeito, não. Mas a gente vê que, tipo assim, na forma que ele lida com os fãs, na forma que ele lida com tudo que envolve ele, assim, é diferente. Ele é mais humano, digamos assim, do que o Messi. O Messi, tipo, caga pra quem vai cumprimentar ele, um fã, ele caga. Ele, tipo, sei lá. Aí a desculpa que a mídia dava antes, eu vi algumas mídias falando que ele tinha um pouco de, não sei se era autismo, algum grau de alguma coisa assim, e por isso que ele não lidava muito bem com a aproximação dos fãs, que ele não tratava as galera muito legal, assim. Mas a gente vê uns lances aí que é bizarro. Tipo assim, vamos supor, ele tá jogando lá e marca uma falta. O Messi, ele rouba até ali, galera. Ele pega, modifica a direção da bola, coloca pra outro lugar, vai, tipo, vê que o juiz não tá olhando, faz alguma coisa pra, tipo, enganar e chegar mais perto pra marcar o gol. Ou seja, é uma coisa que eu não percebia no Messi antes. Porque, como eu falei, eu não acompanhava tanto futebol assim, só via um jogo ou outro. Mas ali eu já, tipo assim, eu não via esse aprofundamento. Eu caía no que a mídia passava, que a mídia falava que um era o herói e o outro era o vilão. E hoje na internet a gente vê que caiu por terra, né? É o contrário. O Messi que se sujeitou a tudo isso, tá ganhando tudo agora, mas talvez ele ganhe o melhor do jogador da Copa, provavelmente capaz de ganhar mesmo, estão fazendo isso. Estão fazendo com que ele seja o melhor e a gente vê que não merece. Se for dar esse título de melhor jogador da Copa, tem que dar pro Haaland, pro Mbappé, porque, tipo, são jogadores que estão no mesmo nível do Messi aí jogando, no mesmo nível de gol, o mesmo número de gols, e tá enfrentando seleções fortes. O Messi caiu na chave mais fraca que tem, ou seja, até isso foi manipulado. Todos os jogos dele jogou com seleção fraca, e ainda assim sofreu pra ganhar, teve que ter ajuda do VAR, do juiz, que teve o jogo de Cabo Verde mesmo. Foi completamente difícil pra Argentina passar. E tá todo mundo, não, é o Messi, e o juiz? E o jogador oculto da Argentina, que é o juiz e o VAR. Então é complicado, galera. Eu fiquei meio que indignado, por isso que eu fiz esse vídeo pra um desabafo aí mesmo. E por isso que eu falo, a gente não tem que se preocupar com esse negócio de pão e circo do futebol. Pra entretenimento, normal, acho que é válido. Mas tipo assim, perder seu tempo pra ficar torcendo, ficar sofrendo porque de jogador, porque disso, porque daquilo, não vale a pena, galera. Isso daí é completamente manipulado, tá sendo provado aí. No próximo jogo da Argentina, provavelmente vai acontecer alguma coisa similar. Eu já vi aí que, não sei se é conspiração, paranoia, não sei. Mas eu vi uma matéria lá que acredito que a Argentina vai pegar a Suíça, acho, não sei. Que passou a Colômbia, né? E depois vai pegar ou a Noruega ou a Inglaterra. E tá um boato aí que no jogo da Noruega e Inglaterra já tem jogador que, tipo assim, tá um boato lá, né? Que eles podem tomar um cartão e não jogar contra a Argentina. E o que você acha que vai acontecer? Com certeza, esses jogadores aí famosos, os melhores jogadores do time lá, vai tomar um amarelo contra a Noruega para não jogar contra a Argentina, se a Inglaterra passar. E do contrário, também, a Noruega, os caras tá sofrendo lá com uma crise de gripe, não sei o que, pegou o time inteiro com gripe lá. Ou seja, estranho, né? Será que
pra Noruega não conseguir passar a Inglaterra, ou se passar, os jogadores tá meio afetado com essa gripe e não conseguir jogar bem contra a Argentina. É conspiração, galera, mas pode acontecer. E choca de frente com essa teoria que eu ia comentar também. Que nessa teoria que eu vou comentar mais pra frente, eles estão cogitando que a grande zebra da Copa vai ser a Noruega. Mas, com essa crise de gripe que já tá acontecendo no vestiário, não tá aparecendo não, né? Então, é tanta coisa pra abordar nesse negócio de Copa do Mundo, galera. É muita conspiração. A gente não pode ficar bitolado, igual o Monark, por exemplo. Que, um exemplo aqui que veio à mente, porque ele começou a ligar uma conspiração na outra e, sabe, o cara tá paranoico. Não é bem assim, galera. Tem muita conspiração aí que não é conspiração. É tipo a elite controlando nós. Tipo, jogam uma coisa ali pra enganar as massas. Todo mundo vai lá, começa a comentar essa conspiração. Na verdade, a conspiração é outra coisa. O que realmente estava acontecendo por baixo dos panos. E as pessoas ficam presas naquele teatro que eles armaram ali, né? Naquela arapuca. Como pode ter acontecido esse negócio do Portugal? Será que não foi alguém que lançou isso? Pra, tipo assim, a turma ficar focado nisso e esquecer o que realmente importa? Pra quem realmente eles estão roubando, que por enquanto parece que é a Argentina? Sei lá, né? Fica a questão aí. Comenta aí também o que você acha. Você acha que a Argentina tá merecendo avançar na Copa através de roubo? Porque é roubo atrás de roubo? Ou você acha que é porque é um fã bitolado do Brasil e tá bravo porque o Brasil perdeu e a Argentina tá avançando? Tem as duas possibilidades, mas eu não faço parte de nenhuma das duas, que eu não torço pra nenhum dos times. Eu só tô indignado com esse roubo, né? Então é isso aí, galera. Vou ver se eu trago essa teoria que eu comentei pra vocês no próximo vídeo. Se é que vai dar pra comentar sobre ela, porque pode ser que a Noruega já perca também a próxima partida. A gente tem que acompanhar pra ver. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Deixa o like. Visita o canal que eu vou deixar também na descrição aí, do Encarando Sobrenatural. Tem muito conteúdo de qualidade lá pra abrir a mente das pessoas. Não ficar preso na Matrix. E nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto aí. E o Messi não é o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo não se sujeitaria a essa patifaria, né? Esse roubo do futebol.